Eu tive depressão dentro da igreja. Quando eu fui diagnosticada por um médico, o psiquiatra falou pra mim assim: você sai da igreja porque essa igreja vai te matar. Fui no médico, na clínica e tal, fiquei amiga da minha clínica geral. E ela falou assim pra mim assim: eu tô te estudando, porque eu já passei tudo quanto é remédio pra você, não resolve. Mas eu, Carla, eu fui realmente liberta pelo Senhor. Porque os remédios, quando o Senhor falou comigo, eu parei total, né? E fui curada pelo Senhor. Mas foi dentro da igreja. Glória a Deus! Isso é muito importante. Eu tive um podcast e a gente falava sobre isso, a depressão no meio dos cristãos. Muitas vezes nós queremos, passar pano e nós começamos a ver muitas mulheres desistindo dos seus ministérios por conta dessa depressão que já se alojou e ela não tem ninguém. E hoje tem o Comec, né? Eu tive depressão dentro da igreja. E quando eu fui diagnosticada por um médico, o psiquiatra falou pra mim assim: você sai da igreja porque essa igreja vai te matar. Você entende o que é ouvir de um profissional falar assim: não, essa igreja vai te matar. Então, quando eu fui diagnosticada, porque assim, eu já trabalhava na igreja, tinha fechado meu salão e fui trabalhar na igreja. E aí eu trabalhava na igreja até das 8 da manhã até as 6 da tarde, das 6 à meia-noite, vamos dizer assim, era obreira. E tinha célula, trabalhava com células e tal. E nesse decorrer aconteceram muitas coisas e eu comecei a sentir umas dores de cabeça permanente. Eu fiquei 3 meses com dor de cabeça todos os dias e não tinha remédio que passava. Fui no médico, na clínica e tal, fiquei amiga da minha clínica geral. E ela falou assim pra mim assim: eu tô te estudando, porque eu já passei tudo quanto é remédio pra você, não resolve. Eu falei: bom, então ela falou: vamos sair, vamos tomar um café, a médica. Vamos tomar um café, vamos pro shopping, vamos fazer alguma coisa, porque tem alguma coisa errada. E aí, dentro dessa conversa, ela falou: vou te encaminhar para um psiquiatra para a gente poder analisar. E nisso me pediu ressonância da cabeça, me pediu vários exames e eu fiz. Quando eu cheguei no psiquiatra, ele falou assim: você tá com depressão. Eu falei: isso é doido. Falei: eu sou ativa, acordo 8 da manhã, vou dormir e tal, faço isso, faço aquilo outro. Ele falou assim: grau 3. Falei: doutor, não sei, tá repreendido. Aí nessa hora abaixa o crente, né? Tá repreendido, em nome de Jesus, não recebo. Se você não parar, você morre. Aí eu assustei. Porque eu comecei a repreender ele falou: se você não parar, você morre. Aí eu assustei, falei: como assim? Ele falou: você tá assim, assim, assim. E essa igreja vai te matar. Para de ir pra igreja. Falei: pronto. E aí eu comecei a tomar as medicações, e aí as medicações te para, literalmente, né? Ela te para, você se dopa, ela para. Era coisa assim de louco. Eu não aconselho ninguém, mas eu, Carla, eu fui realmente liberta pelo Senhor. Porque os remédios, quando o Senhor falou comigo, eu parei total, né? E fui curada pelo Senhor. Mas foi dentro da igreja. Foi para dentro da igreja que eu fui, foi para lá que eu fui buscar, foi lá que o Senhor começou a me poldar, me lavar, porque muitas das vezes a gente se entrega, e a gente se entrega demais. Então, Deus preparou tudo, mas eu precisei entender, aceitar que aquilo ali era uma doença e que nesse momento eu precisava parar. Porque se eu não aceito, nem Deus não pode tratar. Se eu não aceito, se eu não sigo, porque assim, os médicos, eles são capacitados por Deus, e eu preciso crer nisso. Claro. Eles são capacitados por Deus para me tratar. Isso. Porque se Deus deu capacidade e colocou lá os médicos, sabendo que hoje na nossa geração ia ter muitas doenças e precisam ser tratadas, eu preciso crer que é Deus no controle. Então, eu preciso entender que o médico, ele tem a ciência dele para nos cuidar, e o Senhor tem o poder
do Espírito Santo para nos curar. Então, uma coisa alinha com a outra, senão não vai. Mas o principal é aceitar. Aleluias. Eu falo que esse assunto é tão específico, uma hora a gente vai passar uma tarde aqui falando só sobre isso, né? Só sobre isso. Porque a experiência, eu falo que é a chave de tudo, De né? tudo.